Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado bastante as férias de vocês, tenham brincado, tenham se divertido, tenham descansado. Hoje nós vamos continuar nossos assuntos, o livro 2, capítulo 7, que vai falar sobre um tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, tá? A gente vai começar esse assunto hoje, então eu espero que vocês entendam o máximo possível. Então, bora lá. Então, gente, antes de começar a falar de fato da reprodução assexuada, vamos primeiramente falar sobre reprodução, tá? Reprodução, ela pode ocorrer de duas formas. A forma mais comum que a gente encontra na natureza é quando nós temos gametas. Nós temos gametas masculinos e femininos, tá? Quando os dois gametas, eles se juntam, eles fazem um processo de fecundação. O processo de fecundação, ele ocorre apenas quando tem reprodução sexuada, tá? Ou seja, eu tenho união de gametas, que são células especiais, tá? Quando eu não tenho união do gameta masculino e feminino, eu tenho reprodução assexuada, ok? Então, o que seria reprodução assexuada? Basicamente, eu tenho um ser vivo e ele sozinho vai dar origem a dois seres vivos e esses dois sozinhos vão gerar outros seres vivos e por diante até formar uma população, né? E essa população ela vai aumentar de forma rápida. E isso é uma vantagem, principalmente para a agricultura. Qual é a desvantagem? Eu não tenho variabilidade genética. Então, bora lá. O que seria variabilidade genética? Variabilidade genética contém uma população, espécies, que elas vão ter características um pouco diferentes, mas ainda são da mesma espécie, tá? Nesse caso aqui, nós não vamos ter isso. Por quê? Esse ser vivo aqui, que foi gerado do anterior, é um clone. Então, basicamente, nós temos processo de clonagem. Todos os seres vivos são formados por reprodução assexuada, são clones daqueles que lhe deu origem, tá bom? E sem essa variabilidade genética, nós temos uma possibilidade de extinção muito frequente. Como eles são clones, eles vão ter as mesmas características. Se por acaso o ambiente que eles estão inseridos mudar de forma drástica, eles vão ser extintos, eles vão morrer. Ou seja, reprodução assexuada não tem fecundação de gametas e nós temos clones, que são os descendentes dessa reprodução. Então, basicamente, nós temos alguns tipos de reprodução assexuada, tá? A primeira é a divisão binária. O que seria isso? Um ser vivo, ele vai sofrer o processo de bipartição. Esse ser vivo aqui, ele vai formar dois núcleos e ele vai se separar. Ele vai se bipartir. Desse aqui vai formar dois, iguaizinhos a ele anteriormente. Ou seja, ele vai se dividir em dois. E todos eles, como são clones, eles recebem a mesma informação no material genético, ou seja, têm as mesmas características. Um exemplo desse tipo de divisão binária é quando nós temos bactérias protozoários, são seres unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Neles, nos ocorre a cisparidade, que é o nome dado para a divisão binária, nesse caso deles aqui, porque eles possuem apenas uma célula, tá? Outro tipo é o brotamento, gemulação ou gemiparidade. O que vai acontecer? Pode acontecer tanto em seres unicelulares e pluricelulares. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma hidra aqui. Dessa hidra vai ocorrer um brotamento, ou seja, vai surgir aqui do ladinho um broto. Esse broto, um certo tempo, ele vai se desprender dessa hidra. Quando ele se desprende, ele vai crescer, gerar uma nova hidra. Como esse processo é bem rápido, ocorre a formação de colônias, como, por exemplo, colônias de corais. Quais são os seres vivos que fazem esse processo, né? As hidras, leveduras, fungos microscópicos, que são aqueles que estão presentes em bebidas, tá? Que fazem um processo de fermentação.
O outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação. A esporulação ela vai ter o processo de formação de esporos. Os esporos, só para vocês entenderem, são células especializadas para a reprodução. Então, quando eles são liberados para esse organismo, eles vão procurar um local, vão se fixar nesse local e daqui eles vão formar um novo ser vivo, idêntico àquele que deu origem, tá? É importante falar que esses esporos, quando eles saem, eles formam os zoosporos, né? Eles possuem flagelo. Esse flagelo aqui permite com que eles consigam se movimentar na água. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. O que acontece? Isso aqui é uma planária. Isso aqui é uma planária e uma parte dela, se for cortada, vai gerar uma outra planária idêntica àquela. Então, se eu cortar aqui a cabeça, vou gerar outro ser vivo. Se eu cortar aqui no meio, vou gerar outro ser vivo, tá? É basicamente um processo de regeneração dos fragmentos. Isso ocorre nas anêmonas, esponjas, estrela do mar, algas filamentosas e também planárias. Outro processo de reprodução assexuada é a propagação vegetativa, também conhecida como multiplicação vegetativa. Ela é um tipo de reprodução assexuada exclusiva de vegetais, tá? Basicamente, eu vou ter uma planta mãe e ela vai gerar as plantas filhas a partir de partes dela. Quais são essas partes? O caule e as folhas, tá? Então, imagine que eu tenho aqui a folha da fortuna. Essa folha da fortuna, ela tem a presença das estruturas aqui. Essas estruturas são chamadas de plântulas. São plantas menores que são geradas nas margens dessa folha. Com o tempo, essas plântulas elas caem no chão e elas vão gerar uma outra folha da fortuna. Lembrando que para gerar uma outra planta é necessário que haja um processo de enraizamento, ou seja, vai formar raízes e aí ela vai crescer. Um outro tipo de propagação vegetativa é quando eu tenho estolhos. Estolhos são caules longos e finos, tá? Quando eu tenho no solo, esses estolhos eles se aproximam do solo e aí eles vão ser enraizados, vão formar raízes, tá? E dessas raízes vão gerar uma outra planta. No caso, o morangueiro, tá? Acontece isso. Quando eu tenho plantas suspensas, esses estolhos vão buscar um suporte para se instalar. Ou seja, eu vou procurar uma outra árvore, por exemplo, para ficar em volta e assim conseguir fazer o processo de enraizamento e formar uma nova planta. Um outro exemplo de propagação vegetativa é quando temos batata inglesa. Por quê? A batata inglesa é uma planta com caule subterrâneo. Tá? O que a gente come da batata é o caule. E esse caule, ele tem nós. Esses nós, eles podem dar origem a uma nova planta. Lá no livro de vocês, na página 27, tem um texto que fala sobre batatas inglesas e os brotos, né, com relação à alimentação. Deem uma olhadinha depois lá, é bem interessante o texto, vocês vão gostar. Basicamente, esse texto ele fala por que não se deve comer batata inglesa quando ela está com brotos ou quando ela está verde. E aí nós temos algumas técnicas de propagação vegetativa, tá? Como é que eu posso fazer essa propagação vegetativa? Basicamente, nós temos 4 tipos: estaquia, mergulhia, alporquia e enxertiva. Vamos começar com a estaquia. Estaquia, basicamente, vem da palavra estacas. Então, eu vou retirar a parte do caule, que são as estacas. Vai ser retirado todas as folhas, ficando apenas uma estaca aqui. Dessa estaca vai surgir a raiz e os gomos vão formar novas estacas. E depois retirado essa pequena parte aqui e é plantada de novo e vai enraizar, vai gerar novas estacas assim por diante. E isso ocorre muito em videiras e roseiras. O outro tipo é a mergulhia. Basicamente, se retira todas as folhas de uma planta, ou então se tira uma parte de uma planta, se tira as folhas dela e ela é curvada. Normalmente se utiliza um anel para prender essa parte da planta no chão. Se a parte foi curvada, ela vai ser uma parte também enterrada. Para quê? Para que gere raiz.
Quando você tem a formação das raízes, essa parte enterrada aqui, que vai gerar uma nova planta, vai se desligar da planta-mãe, tá bom? O outro tipo é a alporquia. Basicamente, eu vou ter aqui uma planta, vou tirar o ramo dela e vou retirar o anel desse ramo. E aí, vai ser colocado em volta dessa parte que foi retirada uma proteção. Essa proteção normalmente é feita com terra úmida e depois um plástico. Depois, com o tempo, essa parte protegida aqui, ela vai formar raízes. E essa parte que está formando raízes vai se desligar da planta-mãe, que vai ser enterrada depois, para gerar novas plantas, como, por exemplo, macieiras, laranjeiras e pinheiros. E a enxertia, eu vou ter plantas que vão ser mantidas em contato. Essas plantas podem ser da mesma espécie ou de espécies muito parecidas. Então, eu vou ter o cavaleiro e o cavalo. O cavalo é a parte receptora e o cavaleiro é a parte que vai querer se enxertar. Vou colocar os dois em contato e, com o tempo, vai haver o processo de cicatrização. E o que seria isso, né? Eu vou ter uma ligação entre a parte do cavaleiro e cavalo, formando uma planta só. Normalmente isso é feito quando nós temos pequenas partes de uma planta que não dá para fazer os outros processos de propagação vegetativa, para não se perder nenhum tipo de espécie de planta, tá bom? Um outro tipo, saindo da parte de propagação vegetativa, nós temos um outro tipo de reprodução assexuada, que é chamada de partenogênese. Basicamente, eu vou ter desenvolvimento e crescimento de um embrião sem fertilização, ou seja, sem fecundação. Isso aqui vai ocorrer em vegetais e animais invertebrados, como pulgas de água, abelhas, é muito comum, e alguns vertebrados, como lagartos, salamandras e peixes, tá? Quando acontece em vertebrados, é em situações bem específicas, é quando eles estão em ambientes isolados, como ilhas oceânicas, tá? O que vai acontecer aqui? As fêmeas, elas têm os seus gametas femininos, e esses gametas femininos eles vão se dividir várias vezes, ou seja, sucessivamente, até que se forme um indivíduo. Então, os gametas femininos eles vão se dividir sucessivamente, ou seja, várias vezes, até formar um novo ser vivo. Basicamente isso. Não tem fecundação, não tem união do gameta masculino e feminino. É somente gameta feminino que se dividiu várias vezes, formando um ser vivo novo. Quando nós falamos em abelhas, estamos falando com relação a zangões, tá? A rainha e a operária são formadas por reprodução sexuada, tá? Tem o óvulo, que é o gameta feminino, e tem o espermatozoide, gameta masculino. E vão formar o embrião e formam a operária e a rainha. A operária é infértil e a rainha é fértil, ou seja, pode ter descendentes. Quando eu vou formar zangão, os zangões, né, que são as abelhas do sexo masculino, a rainha, somente a rainha, tá? Ela vai sofrer processo de reprodução assexuada do tipo partenogênese. O óvulo dela vai se dividir várias vezes até formar um embrião que forma o zangão, tá? Bom, gente, com relação à reprodução assexuada era isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade da semana é a página 20, questão 1, página 31, questões 1, 2 e 3, e a página 32 e 33, questões 2, 3 e 4, tá? Qualquer dúvida, já sabem, mandem para mim por e-mail que eu vou responder para vocês, tanto do assunto quanto do exercício, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau, se cuidem.